Meu irmão enganou minha noiva no dia do nosso casamento a fazendo acreditar que eu a traí. Agora ele escolheu o hospital para processar e pagar a indenização. Você já teve sua vida inteira destruída na sua cara sem nem ter a chance de se defender? Esse foi o dia do meu casamento. Em um segundo eu pensei que me casaria com essa mulher e passaria minha vida toda com ela. No outro tudo desapareceu como mágica. E o pior? Não foi azar, não foi um erro. Foi planejado, organizado por uma pessoa que não deveria ter me traído. Meu próprio irmão. Isso não começou com o meu casamento. Começou anos antes. Muito antes de eu conhecer a Kate. Começou com meu irmão Marcos e sua ex-Rebeca. Marcos tinha um relacionamento com Rebeca há anos. Era obcecado por ela, sempre agindo como se ela lhe pertencesse. Mas não importava o que ele fizesse, ela nunca parecia tão interessada nele. Então, uma noite em uma reunião de família tudo explodiu. Rebeca admitiu na frente de todos que sentia algo por mim. Eu nunca dei motivos a ela e nem sei por que ela fez o que fez. Eu nunca fiz nada para que ela pensasse que eu a queria. Mas Marcos não se importou com nada disso. Na cabeça dele eu a tinha roubado. Ele ficou louco naquele momento, me acusando de ficar com ela escondido e me chamando de traidor. Não importava o que eu dissesse, ele não queria me ouvir. Rebeca terminou com ele naquela noite e desde então Marcos fez sua missão me arruinar. No começo eram apenas palavras. Ele falava pelas minhas costas inventando coisas para me fazer parecer mal. Mas quando isso não foi suficiente ele começou a ser mais criativo. Começou com minhas amizades. Coisas pequenas, críticas sutis, plantando dúvidas. Um amigo de repente se tornava frio comigo e eu não sabia por quê, até que eu descobria que Marcos estava contando mentiras para ele. Uma vez ele disse ao meu melhor amigo que eu estava criticando pelas costas há anos. Outra vez ele disse a alguém que eu só estava sendo seu amigo para me aproximar de uma garota que ele gostava. Não importava se as mentiras faziam sentido ou não, ele sabia que se as contasse vezes suficientes as pessoas começariam a acreditá-las. Depois ele começou a interferir no meu trabalho. Eu tinha um emprego em uma pequena empresa depois da faculdade e tudo estava indo bem, até que comecei a ouvir rumores estranhos sobre mim. Um colega de trabalho com quem eu mal falava de repente pensava que eu estava tentando fazer com que ele fosse demitido. Meu chefe começou a me tratar diferente e eu não entendia por quê, até que alguém me disse que Marcos estava dizendo que eu planejava sair e que estava criticando a empresa em entrevistas. Meus pais ignoraram tudo ou não queriam ficar no meio de uma briga entre irmãos, apesar de que essa briga só estava na cabeça de Marcos. Eles sempre viam Marcos como aquele que precisava de mais compreensão. Quando eu contei a eles o que ele estava fazendo, eles agiram como se eu estivesse exagerando. Eles não acreditaram em mim quando eu disse que ele estava voltando as pessoas contra mim, mesmo quando uma vez ele roubou dinheiro, pegando algumas centenas da minha carteira quando eu estava na casa dos meus pais. Minha mãe apenas disse que ele provavelmente tinha pegado emprestado e esquecido de me avisar. Então, quando chegou o dia do meu casamento eu deveria saber, deveria ter esperado algo. Na noite anterior ao casamento eu queria um pouco de tempo para mim. Todos estavam correndo de um lado para o outro, planejando, me estressando. Ele estava preparando a armadilha. Horas antes de eu chegar ao local ele já estava lá e havia trazido uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela tinha provas, mensagens, registros de chamadas, um vídeo que supostamente mostrava que eu estava com ela algumas noites antes do meu casamento. Quando eu descobri tudo isso já era tarde demais. Kate tinha ido embora, sua família nem olhava para mim e meus pais apenas ficaram lá em silêncio. E Marcos não estava apenas lá observando, ele era quem liderava essa caça às bruxas inventada. Ele era quem mostrava as mensagens, ele era quem confirmava os supostos detalhes do romance. E no momento em que tentei perguntar o que estava acontecendo ele foi quem deu um passo à frente agindo como se estivesse decepcionado, balançando a cabeça como se não tivesse outra opção a não ser me expor. Ninguém me deu a oportunidade de me explicar, ninguém me mostrou as supostas provas. Kate me bloqueou e a última coisa que ela me disse foi que não queria ter nada a ver comigo. Fiz todo o possível, liguei, mandei mensagens, implorei a família dela para que me deixasse falar com ela. Mas nada funcionou. Eventualmente começaram as ameaças. Se eu não a deixasse em paz eles chamariam a polícia. Foi então que soube que tudo havia terminado. Era hora de empacotar, seguir em frente, deixar para trás. Passaram-se os anos e me convenci de que era algo com o que eu tinha que viver. Então, de repente minha mãe me enviou uma mensagem. Depois de todo esse tempo, depois de não falar comigo por anos, de repente ela queria conversar. Na mensagem ela me pedia perdão e dizia que tudo tinha sido culpa de Marcos. Então, esse é o resumo da minha história com a minha família com a qual não falo há anos. Agora minha mãe parece ter descoberto a verdade, mas não sei se quero falar com eles neste momento. Meus pais são tão culpados quanto Marcos porque o protegeram todo esse tempo e nunca me deixaram me explicar, ou algo assim. A única razão pela qual eu falaria com minha mãe é só para dizer isso a ela porque eles nunca me deram a oportunidade de dar a minha versão. Eles acreditaram em Marcos e agora provavelmente estão metidos em algum problema por causa do seu filho de ouro. O que vocês fariam? Seguiriam suas vidas ou seriam mesquinhos e falariam com ele só para dizer algumas verdades na cara? Atualização. Sim. Eu tenho lido os comentários de todos, mas embora os anos tenham se passado, eu nunca tive um encerramento. E não estou falando de um encerramento onde conversamos, nos desculpamos e deixamos o passado para trás. Me refiro a um encerramento onde eu possa me abrir com meus pais, ou o que for necessário. Só por isso atendi uma das ligações da minha mãe. E é sobre isso que esta atualização trata. Há muitas coisas que eu descobri agora, mas vou contá-las primeiro e depois dar minha opinião. Ela não estava ligando apenas para pedir perdão, o que já demorou alguns anos. Ela estava ligando porque tudo finalmente tinha desmoronado. Depois que eu fui embora, Marcos não perdeu tempo. Ele e Kate começaram oficialmente a namorar apenas alguns meses depois do meu casamento arruinado. Marcos não
não queria apenas arruinar minha vida, mas também ficar com minha noiva como uma espécie de revanche pelo que eu supostamente fiz a ele. Não só me parece estranho, mas para outras pessoas também pareceu estranho a rapidez com que tudo aconteceu entre eles, mas Marcos nunca se importou com o que os outros pensavam, então isso não foi um impedimento. Mesmo assim, meus pais o aceitaram. A família de Kate o recebeu como se fosse uma espécie de herói porque ele era o homem que a havia salvado de um mentiroso infiel como eu. Eles se casaram, tiveram uma filha e durante anos parecia que ele tinha vencido. Mas Marcos nunca mudou, e é aqui que as coisas começaram a desmoronar para eles. No começo tudo parecia estar bem. Kate tinha conseguido exatamente o que queria, uma vida segura, um casamento estável e um homem que não a tinha enganado. Mas as rachaduras começaram a se formar quase que imediatamente. Marcos nunca foi realmente o marido devoto que fingia ser, não era afetuoso e não era atencioso. Assim que teve Kate ele deixou de se esforçar, e quando a emoção de ter me tirado algo se desvaneceu também o fez seu interesse por ela. Então ela descobriu que ele estava traindo, e não com qualquer pessoa, com a mesma mulher que ele tinha usado para me incriminar, uma amiga de Marcos, ou algo assim. O grande Salvador acabou sendo infiel, não posso ser o único que vê a ironia. A mesma mulher que vocês se lembram, tinha ido ao meu casamento para mostrar provas de que eu era infiel com ela. Agora me pergunto se aquelas mensagens e provas foram editadas usando chats e fotos do próprio Marcos. Não me pergunto, eu tenho quase certeza. Mas se você acredita em alguém tão mentiroso, é provável que acabe sendo enganado. Isso é exatamente o que aconteceu com Kate. No começo Kate não queria acreditar, ela tinha construído todo o seu mundo sobre a ideia de que Marcos a havia salvado de um mentiroso, que ela tinha tomado a decisão certa e tinha desviado de uma grande bala comigo. Ela ignorou os sinais, ela nunca viu os sinais em mim porque eu não os dou, mas com Marcos, ela vivia com lentes que a cegavam. Sim, a cada segundo fica mais irônico, mas quando essa mulher confessou tudo, não havia mais como ignorar e pensar que o grande Marcos não seria capaz de fazer isso. Não sei por que ela fez isso, talvez por culpa, talvez por vingança porque ela o queria só para ela, talvez porque Marcos também a tivesse traído. Mas ela contou tudo para Kate, desde a infidelidade com luxo de detalhes entre ela e Marcos, assim como a mentira que contou no meu casamento para arruinar minha vida. Ela até disse que não tinha nada contra mim, mas naquele momento teria feito qualquer coisa por Marcos, segundo minha mãe. E por extensão, a família de Kate também ficou devastada. Foram as corridas, apostaram em um cavalo que não só não ganhou, como também foi o pior de todos. O pior é que ela teve uma conversa com Marcos, não pela infidelidade, embora também, mas porque ele arruinou a vida dela com a mentira, e pelo que parecia, era só para arruinar a minha. Ele não negou, mal lutou por ela. Assim que ela disse que não podia continuar casada com ele, ele foi embora sem lutar, sem se arrepender, simplesmente foi embora. Agora Kate estava sozinha sabendo tudo o que tinha acontecido. Ela se comunicou com meus pais buscando ver se podia falar comigo. Me lembra a história do lobo e o pastor, só que aqui o mentiroso é o lobo em quem todos acreditaram. E quando descobriram que era tudo uma mentira era muito tarde. Kate tinha arruinado uma boa relação comigo, ou pelo menos acho que tínhamos, e teve uma filha com o próprio lobo. Por isso minha mãe estava me ligando agora. Eles querem conversar para consertar o que está quebrado. E mais importante, querem que eu escute Kate. Bom, na minha opinião acho que eles estão esperando demais. Estão esperando que depois que Kate foi usada pelo meu irmão eu a aceite? Não me interessa ficar com as coisas usadas do meu irmão só porque ele não as quer mais. Não é que Kate não soubesse sobre meu irmão e por isso pôde acreditar nele. Ela sabia muito bem. E eu acho que só usou a desculpa para ficar com ele. Podem me chamar de desconfiado, mas uma pessoa começar a sair com outra que além disso é irmão do seu noivo logo depois do casamento é muito suspeito. E podem me chamar de uma pessoa ruim por dizer que Kate é uma coisa usada, mas é o que ela foi usada por Marcos. E eu não tenho interesse em tomá-la agora. Por que eu faria isso? Para que depois de um tempo ela fosse embora com outro homem. Edição, eu vi muitas perguntas nos comentários desta publicação e da anterior, e percebi que deixei de fora alguns detalhes porque não queria que ficasse muito longo. É mais difícil de corrigir depois se estender demais. Queria esclarecer algumas coisas, especialmente sobre meu irmão e Rebeca, já que esse parece ser um dos pontos que mais as pessoas discutem. Vejamos se o que eu tenho para contar resolve isso. Meu irmão Marcos estava completamente apaixonado por Rebeca, não estava apenas apaixonado por ela, estava obcecado. Eles estavam juntos há anos e ele planejava se casar com ela. Nossa família sabia e durante muito tempo pareceu que estava decidido. Ele já tinha pedido ela em casamento, e pelo que me lembro estava convencido de que eles ficariam juntos para sempre. Por isso o que aconteceu nos pegou de surpresa. Rebeca mencionou isso do nada naquela reunião familiar, sem aviso, sem indícios, simplesmente anunciou na frente de todos dizendo que sentia algo por mim. E para deixar claro, eu nunca fiz nada para encorajar isso, nem vi sinais de algo assim. Quase não tinha relação com Rebeca, apenas a relação que alguém poderia ter com a namorada do irmão, a quem via de vez em quando. Depois disso ela tentou entrar em contato comigo, mas a rejeitei imediatamente. Não me sentia atraído por ela, não me importava e não queria aumentar o problema. Sabia o como Marcos tinha lidado com a situação e a última coisa que queria era piorar as coisas. Pensando bem, o nível de obsessão de Marcos por ela não era normal, mas Rebeca também não era. Se ela escolheu ficar com Marcos e depois fez o que fez, o que eu acho que faz algum sentido, quando tudo isso aconteceu, não é como se eu não me importasse e deixasse as coisas seguirem seu curso.
Tentei amenizar as coisas com ele, tentei explicar que nunca tive participação no que ela fez, mas Rebecca tornou isso impossível. Em vez de deixar tudo se acalmar, ela continuou insistindo, enviando mensagens sobre como eu era um homem de verdade e como me queria em vez dele. Era perturbador e só alimentava o ódio de Marcos, especialmente porque algumas mensagens eram enviadas para o próprio Marcos. Não importava o que eu dissesse, ele se recusava a acreditar que eu não tinha nada a ver com isso. Ele interpretou como a traição definitiva, convencido de que eu estava secretamente atrás dela o tempo todo. Isso levou a nossa relação se arruinar e a Marcos fazer todas as coisas que fez durante esses anos. No começo eu sentia a pena dele, mas quando ele começou a arruinar minha vida perdi a pena, por isso ele nem foi convidado para o meu casamento. Muita gente tem perguntado se eu pretendo encontrar com Kate, e honestamente, ainda estou pensando. Não há como eu perdoá-la, muito menos considerar o que ela espera, mas assim como minha mãe, acho que dizer a ela muitas coisas que escrevi aqui pode ser terapêutico. Nunca pude me defender, nunca pude dizer a ela o que eu pensava, seja bom ou ruim. E pelo menos eu mereço isso. Eu sei que algumas pessoas acham que eu deveria ser uma pessoa melhor e simplesmente deixar para lá. Mas quando você passa por algo como eu passei, dizer isso é mais fácil do que fazer. Você precisa de um encerramento, mesmo que esse encerramento não seja o que a outra pessoa pensa que vai conseguir. Quanto à minha mãe, eu disse a ela muitas das coisas que escrevi aqui, mas não as incluí na minha atualização pelos motivos que mencionei antes. Além disso, a conversa tinha muitos detalhes pessoais que eu não queria editar depois, mas se você quiser um resumo, minha relação com meus pais está completamente morta. Atualização 2. Me surpreende que muitas pessoas concordaram que falar com Kate para dizer as coisas que coloquei aqui era o melhor a fazer. Esperava que me dissessem outra coisa que não fosse vingativo, ou sei lá. Nos encontramos em um lugar na minha cidade. Eu não ia viajar para encontrá-la. Não acho que ela merecia isso. Quando cheguei lá, ela já estava sentada em uma cadeira. E não estava sozinha. Estava com a menina que teve com Marcos sentada ao lado dela. Não sei quantos anos ela tem, mas estimo que 5 ou 6. Kate estava definitivamente nervosa e não sabia como começar. Enquanto isso, sua filha me olhava com olhos grandes. Me senti triste por ela porque poderia ter sido minha filha, mas tudo isso acabou de forma muito diferente de como eu planejei minha vida. Kate havia mudado com o passar dos anos. Ela não parecia tão bem quanto eu me lembrava, provavelmente pelo estresse de viver com alguém como Marcos. Sei que uma pessoa assim pode tornar sua vida miserável, e é isso que ele provavelmente fez com Kate. Ainda assim, eu não sentia a pena dela. Ela estava tão nervosa que no começo parecia gaguejar. Ela não estava formando frases que eu pudesse entender, mas ainda assim eu sabia do que se tratava tudo aquilo. Eu sempre fui a pessoa que resolvia seus problemas. Não eram grandes problemas, coisas menores, mas ainda assim eu os resolvia. A verdadeira razão pela qual ela estava sentada à minha frente agora era porque tudo em sua vida tinha desmoronado. Ela queria que eu consertasse como fiz antes, mas não era tão simples e eu não ia deixar que ela pensasse que era. Eu tinha perguntas, muitas perguntas, e não ia deixar que ela se safasse delas facilmente. Primeiro, eu queria saber o que realmente havia naquele vídeo, o que causou tanta destruição, o que arruinou minha vida. Ela me disse que Marcos trouxe uma mulher para o casamento para incriminar, mas eu precisava entender exatamente o que tinha acontecido. Ela hesitou, então explicou que a mulher que chegou com Marcos naquele dia era uma velha amiga dele. Bem, isso eu já sabia. O que eu não sabia era que no vídeo estava essa mulher na cama, mas em nenhum momento eu era visto ou ouvido. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo que eu tive que passar foi por nada porque ela estava me dizendo agora que tinha sido tão fácil de convencer. Ela nunca questionou a história de Marcos. Quando finalmente a verdade veio à tona, que Marcos a estava traindo, que ele usou a mulher para me incriminar, ela percebeu também que o homem no vídeo era provavelmente Marcos, a pessoa que estava gravando. Mas mesmo depois de tudo ter desmoronado, Kate não tinha se comunicado comigo e agora, depois de todo esse tempo, ela estava sentada à minha frente me pedindo ajuda. Se ela conseguiu acreditar na versão do Marcos, também pode acreditar que eu vou perdoá-la e ajudá-la, talvez até cuidar da filha dela. Isso seria muito conveniente para ela. Minha intenção era dizer tudo o que eu precisava dizer, mas ainda precisava de mais respostas. E tinha a menina ali, o que eu achei mais desagradável porque a única razão pela qual ela trouxe foi para dar pena, ou para que eu não dissesse nada do que tinha planejado. Então perguntei a ela: por que você acreditou no Marcos em vez de mim? O que o fez confiar tanto nele? Ela respondeu que tinha tido dúvidas durante um tempo sobre o casamento, que estava com os nervos à flor da pele antes do casamento e que as provas serviram para convencê-la de que não devia se casar comigo. Mas agora ela percebia o erro e que sempre fui eu quem deveria ter terminado com ela. Então ela me pediu para que pelo menos tentássemos, que dessemos uma chance. Ela estava com alguém? Não estava, mas ela parecia dar como certo que mesmo que estivesse ela nos daria uma chance. Por quê? Bem, eu não sei. Eu disse a ela que não ia recolher o lixo que Marcos tinha deixado. Não usei essa palavra porque a filha dela estava presente, e também deixei bem claro que me referia a ela e não à filha. Posso ser vingativo, mas apenas com as pessoas que merecem. Eu disse a ela para nunca mais me contatar. Depois que fui embora, escrevi uma última mensagem antes de bloqueá-la onde disse tudo o que pensava sem me conter. Acho que escrever é uma forma melhor de se expressar porque você pode se dar ao trabalho de pensar bem, pode ser mais, você sabe, de novo. Não escrevo isso para parecer bonzinho, acho que fiz exatamente o oposto. Mas a vida não é perfeita e você nem sempre toma as melhores decisões. Também não acho que vou para o inferno só por devolver uma pequena parte do que eles me fizeram e por ela ter usado a filha no encontro. Acho que ela merece ainda mais. Atualização 3. Isso é uma loucura.
tenho que atualizar isso, mas vou manter breve. Estou extremamente horrorizado com tudo isso. Logo após o divórcio de Marcos e Kate, a Kate recebeu a custódia total da menina. Isso não é o que me horroriza precisamente, era o mais normal do mundo já que Marcos não poderia se importar menos com a filha. O que me horroriza foi o que Kate fez a seguir. Kate deixou a menina na minha casa sem aviso prévio, nem sequer tentou conversar ou se certificar de que a menina estava bem cuidada, ela simplesmente a abandonou na porta no meio da noite. Eu a descobri de manhã quando saía de casa para ir trabalhar, sentada na porta com frio. Ela me contou que sua mãe a deixou lá e foi embora em seu carro, e imediatamente liguei para meus pais para explicar a situação. Eles vieram buscá-la imediatamente, mas também liguei para os serviços de proteção à criança porque acho que Kate merece algum tipo de punição por fazer isso com uma criança. Pelo menos meus pais decidiram assumir a custódia total da menina já que nenhum de seus pais biológicos queria cuidar dela. Isso aconteceu há algumas semanas e não tenho muitas novidades. Não falo com meus pais sobre o assunto, nem sobre qualquer outro assunto. Só desbloqueei minha mãe para avisá-la sobre o que Kate deixou na minha porta, mas depois disso, e de me certificar de que as autoridades estão envolvidas, os bloqueei novamente. Parece que eles continuam tentando me arrastar para suas vidas, mas estou muito bem longe deles. Não sei quanta informação posso trazer em uma próxima atualização porque meus contatos são limitados, mas se houver algo que eu descubra que vale a pena contar farei uma nova atualização, e se eu não voltar vocês já sabem por quê, não perguntem por mensagem privada. Atualização 4. Demorei, mas pelo menos tenho uma atualização da minha história que tem a ver com a prisão da minha ex por abandonar a filha dela na minha porta. Embora haja muito a contar sobre isso nesta atualização, Kate disse à polícia que só deixou a menina na minha casa porque eu era o pai biológico dela. Não há nenhuma possibilidade disso porque eu deixei tudo para trás muito antes de a menina nascer, muito antes de minha ex poder engravidar, mas como eu poderia estar mentindo tive que fazer um teste só para provar. Os resultados mostraram o óbvio, e pelo menos eu pude sair desse problema, mas Kate não, porque mesmo que eu fosse o pai biológico, ela ainda tinha abandonado a filha na minha porta, e pior ainda, sem me dizer e deixando que ela passasse metade da noite sozinha. Então ela foi condenada a 1 ano de prisão por essa ideia magnífica que teve. Não sei o que ela esperava que eu fizesse. De qualquer forma, meus pais ainda são os guardiões temporários da menina, mas planejam se tornar os guardiões permanentes, processando Kate Marcos pela pensão alimentícia. Não sei se existe a possibilidade de adotá-la, mas eles ainda querem que ambos paguem pelos cuidados da filha. Falei com meu pai depois de anos sem fazer isso só para trazer essa atualização que tanto me pediram, então espero que apreciem o esforço. E não, eles não estão felizes em voltar a ser pais na idade deles, mas eu vejo como uma possibilidade de fazerem as coisas direito desta vez. Não sabemos onde Marcos está, mas o julgamento contra ele ainda pode ser realizado, enquanto que Kate, sabemos perfeitamente onde ela está, e na sua saída estará esperando a pensão alimentícia da filha. Vocês acham que Kate sempre foi assim ou Marcos a destruiu até colocá-la nessa posição atual? Atualização 5. Encontraram Marcos depois que meus pais o processaram pela pensão alimentícia da filha dele, mas as circunstâncias em que ele foi encontrado são interessantes que devo contar. Embora agora que leio o que escrevi parece que o encontraram sem vida, mas não é o caso. Ele foi encontrado pela polícia enquanto fugia para não pagar a pensão alimentícia atrasada. E quando fizeram ele resistiu à prisão e também atacou um dos policiais com uma pedra que encontrou no local. Outro policial teve que subjugá-lo e dar um tiro em seu abdômen, que não colocou sua vida em risco, mas o deixou internado por semanas antes de ser transferido para a prisão. Ele passará os próximos 3 anos lá até que cumpra a pena, apenas para pagar pensão alimentícia, como Kate está fazendo agora. Pelo menos o juiz ordenou a venda de seu carro, o único bem que ele possui, para cobrir as parcelas atrasadas. Não podem dizer que sou vingativo porque nada disso foi culpa minha, mas sim, estou feliz que tenha acontecido dessa maneira. Com meus pais, não temos mais contato e obtive todas essas informações de outra pessoa. É alguém que não mencionei na história, então não acho que seja relevante mencioná-la. Agora só digo isso para responder aos que me acusaram de perdoar meus pais.